Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica, dando sequência com as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Campos dos Goytacazes. Temos aqui o vereador Tadeu Tocontigo, pré-candidato a prefeito pelo PRB. Um prazer em tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Espero atender a expectativa de vocês. Vereador, primeira pergunta, tenho certeza que é a curiosidade de todos. Por que o senhor se lançou pré-candidato a prefeito de Campos? Olha, Cláudio, eu aceitei esse desafio por entender que a população de Campos merece uma administração melhor. Não dá para nós ficarmos quietos diante de tantos absurdos que a gente vem encontrando na cidade. Isso em todos os segmentos, saúde, educação, transporte, enfim. A população exige essa mudança e, através de pesquisas, meu nome aparece muito bem cotado. Então, eu jamais ia recuar diante do pedido da população. Então, aceitei esse desafio e me julgo capaz de atender às expectativas da população. Vereador, educação no município. Nós temos aí o índice de educação básica. Dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, Campos está em penúltimo lugar e era diferente, era último. E nós sabemos os danos irreparáveis a gerações e gerações que isso vem causando, né? A educação básica é como se você fizesse uma casa, tem que começar pelo alicerce. E nós vamos muito mal nesse quesito. O que pode ser feito caso o seu nome seja homologado e caso o senhor vença as eleições, inicialmente, para tentar minimizar esse problema tão grave que é a má prestação da educação pública em Campos? Olha, você colocou um ponto fundamental. Não é de hoje que a educação de Campos não vem sendo vista como deveria. Hoje nós já colhemos os frutos de uma educação mal colocada para a população. Hoje nós não temos mão de obra qualificada para atender a demanda do Porto do Açu. Então isso já é sequência daquilo que foi feito lá atrás. O que está sendo feito ao longo desses 7 anos e meio do governo atual, nós vamos escolher também em breve. Essa geração aqui de 7 anos, daqui a 10, vai estar buscando uma oportunidade no mercado de trabalho e não vai encontrar por conta da má qualidade de ensino que foi aplicado. Olha, Cláudio, eu entendo que uma educação ela tem que ser integrada. Hoje, Campos vive uma educação que ela tem 2 segmentos. São 2 conteúdos aplicados na educação de Campos. Na área urbana, se tem uma educação que é através dos livros comprados pela prefeitura, todos sabem dos 20 milhões de reais que foram gastos para compra de material que vem gratuito. E agora são 2 empresas, né? Exatamente. Que na verdade é a mesma, mudou apenas a razão social, né? O CNPJ é o mesmo. Vamos nem entrar nessa questão da legalidade ou ilegalidade, mas e sim do conteúdo. Os livros comprados pela prefeitura, eles apresentam um conteúdo e servem para a área urbana. Na área rural, são os livros, é o material, é o conteúdo disponibilizado gratuitamente pelo governo federal. Você já imaginou? Vamos supor aqui um exemplo. A 4ª série dos estudantes na área central, área urbana, e a mesma 4ª série na área rural. São conteúdos diferentes. Se um dia esse aluno sair da área rural e vier para o urbano e vice-versa, já imaginou a dificuldade que eles vão ter quando chegarem? Choque, né? Exatamente. Não é o mesmo conteúdo. Eu defendo uma educação integrada. O que se aplica na escola lá na área rural tem que ser a mesma na área urbana, para que nós possamos até melhorar o conteúdo dos profissionais de educação. Então, dessa forma, nós vamos ter uma educação de qualidade e integrada. Do contrário, a gente vai estar sacrificando os profissionais e sacrificando o futuro dessas crianças. E você colocou bem a questão do sacrifício da mão de obra futuro. O próprio OEB, que é uma sigla que analisa as pessoas que saem da escola pública e conseguem trabalho, Campos está no número 88. Então, nós estamos realmente numa situação muito difícil. Outra questão é a questão da área de saúde. Os dados são estarrecedores em vários locais, mas me chamou muita atenção uma matéria que eu tive a oportunidade de fazer, em que do dia 14 de abril a 11 de maio foram 92 mortes só dentro do HGG em 52 dias. É lógico que nós não somos técnicos para analisar o motivo do que essas pessoas morreram, mas dados são dados, contra dados não tem como convergir. Área de saúde do nosso município, caso o senhor seja homologado como candidato e vença as eleições, o que pode ser feito de imediato? Eu sei que saúde nunca ela vai ser 100% porque mexe com vida, né? Mas o que pode ser feito de imediato para minimizar essa verdadeira via crucis que o povo campista vive nos corredores dos hospitais? Olha, Cláudio, eu vejo o seguinte, primeiro tem que ter transparência. Você não pode, o governo,
secretários e ex-secretários admitirem que a saúde de Campos é um poço sem fundo. Nós não podemos ter pessoas à frente de uma pasta admitir isso. Então você ou se julga incompetente ou, por favor, vamos trabalhar para mudar essa realidade. Não podemos classificar dessa forma. Mas hoje nós temos em Campos, dados do próprio governo, de que eles investem mais de 50% do orçamento em saúde. Na verdade, eles não investem. Eles mesmos dizem, eles gastam mais de 50% do orçamento em saúde, porque se fosse investimento, nós teríamos o retorno. Nós não teríamos os hospitais superlotados, corredores lotados, falta de medicamentos, falta de materiais essenciais para os profissionais trabalharem. Eu acho que tem que ter uma transparência de para onde está indo esse dinheiro. Porque você há de convir, se quase 800 milhões de reais aplicados na saúde, nós deveríamos ter um retorno, pelo menos um atendimento digno à população, e nós não temos isso. A realidade, basta você ir em qualquer posto de saúde, você vai encontrar dificuldades, tanto para quem busca essa saúde, como para quem trabalha para oferecer. São os profissionais que também são sacrificados. Nós não podemos ir ao posto e reclamar da administração, porque eles estão ali também são subordinados. São vítimas, né? Exatamente. Não podemos reclamar do médico, que também é vítima desse processo. Nós temos que ter uma transparência acima de tudo. E eu defendo, Cláudio, uma coisa que é o sistema integrado de saúde. Hoje você vai num posto de saúde, vamos botar em Ibitioca, você foi atendido num posto da localidade. Se você for para o Farol e numa necessidade precisar desse atendimento, você vai ter que preencher todos os dados que você deveria ter preenchido lá em Ibitioca. Tá? Você vai para o Farol, vai ter que preencher tudo de novo. Eu defendo um sistema integrado de saúde. Como é isso? Se for no posto, já passou todos os seus dados, tipo sanguíneo, enfim, vai ter lá um prontuário seu. Se você for num posto de saúde ou num hospital, basta o médico puxar o seu nome ou pelo CPF e você vai ter lá o seu prontuário, vai facilitar o atendimento. Olha, Mas aí você vai ter que informatizar. Exatamente. Né? Hoje nós vivemos à base da informática. A coisa mais simples que tem é você informatizar. Hoje a gente está numa área hiperdigital. A prefeitura tentou fazer isso com agendamento, né? Não deu certo. Sim, mas por que não deu certo? Não se vê a público explicar. Ou seja, investiu-se, tá? Gastou-se dinheiro e não deu certo. Ou seja, nós temos... Mas isso é um sistema simples, tá? É integrar a saúde, o atendimento, o sistema de atendimento da saúde. Aí nós já vamos facilitar e muito, tá? Mas eu acho que falta transparência. Nós não podemos admitir que a saúde de Campos é um poço sem fundo, tá? São quase 800 milhões de reais aplicados, tá? E sem retorno para a população. E só para acrescentar, nós temos que rever a responsabilidade da Prefeitura de Campos com relação aos pacientes de outras cidades. Porque a Prefeitura hoje alega o seguinte, que os hospitais estão superlotados, os corredores estão superlotados, enchem a boca para dizer, batem no peito, mas é porque nós não negamos atendimento. Mas recebe verba federal para atender essas pessoas. Nós temos que rever até onde está a responsabilidade da Prefeitura em atender. Não é negar atendimento, tá? Mas é você dar um atendimento de excelência. Se você vai fazer uma festa na sua casa, Cláudio, a festa é para 300 pessoas. Se você levar 500, vai faltar mesa, vai faltar cadeira, vai faltar até comida bolo, e bebida, né? Bolo, docinho, lembrando, vai faltar, gente. É o que pode estar acontecendo na saúde de Campos. Repito, não é negar atendimento, é você garantir atendimento, principalmente para a população de Campos, um atendimento digno de saúde. Não pode acontecer o que aconteceu com uma jovem, Cíntia, uma moça, Cíntia, que buscou atendimento em toda a rede pública, não conseguiu, veio morrer num hospital particular. Então, nós não podemos. E nesses pontos, foi negado o atendimento a ela. Então, nossa saúde está sobrecarregada e nós precisamos transparência, acima de tudo, uma gestão decente. E fortalecer as unidades básicas de saúde para evitar também esse fluxo enorme no hospital, né? O trabalho preventivo em Campos está abandonado. Está abandonado. Nós não temos, desde aquele problema com o PSF, não se tem até hoje um atendimento básico, uma prevenção. Isso é fundamental, gente. Se você não cuida do seu carro, se você não olha o motor do seu carro, não olha a água, o seu carro vai apresentar um problema e talvez você não consiga salvar, o motor vai bater. Entendeu? Isso, genericamente falando para vocês, assim é a saúde. Nós temos que ter um acompanhamento das pessoas, medindo a pressão, vendo a glicose das pessoas em casa, para se tiver alguma alteração, encaminhar para um posto e daí já vai a marcação para você fazer um exame. Não adianta você ter um problema de saúde, desmaiar, buscar um atendimento, que esse não acontece com facilidade, tá? E levar direto para um hospital que já está superlotado. Ou seja, todo o mecanismo, toda a máquina da saúde, ela está meio que emperrada, ela não está funcionando coerentemente, um encadeado com o outro.
Vereador, projeto social de contenção de pobreza, né? Nós temos 5 minutos aí, vamos tentar aproveitar ao máximo. Não tenho dados precisos, mas acredito que seguramente mais de 10.500 pessoas recebam um cheque cidadão no município de Campos. Perfeito. O problema é a eternização de muitas pessoas dentro desse projeto, que faz com que eles não tenham trabalho e fiquem, às vezes, ali dentro apenas com cooptação de sufrágio para campanhas eleitorais. Como manter o projeto e como fazer com que essas pessoas sejam revitalizadas para que outras entrem e lá na frente a gente tenha pessoas comemorando. Estive no projeto social e hoje sou independente. Olha, Cláudio, esses 10.500 pessoas, nós precisamos fazer um levantamento para saber se realmente são 10.500, tá, que necessitam. Se esse número pode ser maior, de repente nós temos mais pessoas necessitando desse benefício, digamos assim. Tá? Se for menor, nós vamos corrigir. Mas nós não podemos deixar que a população dependa única e exclusiva daquilo. Tá? Nós temos que... Aquela velha história, nós não podemos só entregar o peixe, tem que ensinar a pescar. Nós não investimos na população de Campos no ponto de vista de garantir o próprio sustento. Tá? Hoje você vai em algumas comunidades... E você vê muita gente em casa, é o desemprego. Não é só o desemprego. É a facilidade de você receber um Bolsa Família, receber um cheque cidadão, e vários programas assistencialistas que fazem com que a pessoa desanime de buscar um emprego. Ela vai suar, você recebe em casa. Nós temos que garantir às pessoas que recebem, tá, o cheque cidadão, seja qual for um outro benefício municipal, garantir a eles também uma qualificação. Por que não adequar? Olha, você vai ter o seu cheque cidadão, sim, mas desde que você se qualifique. Vou dar um curso para você, seja de cabeleireira, manicure, enfim, para os pais. Aí entra a Secretaria de Trabalho e Renda. Exato. Só para não estourar o tempo, a gente só tem uns 4 minutos, então as perguntinhas que eu quero fazer a você ainda. 80% das empresas que prestam serviço em Campos são de fora, né? Por causa de uma série de projetos estaduais e federais do grupo político que hoje está no governo. Como fazer com que o comércio local volte a ser oxigenado? Eu estou te controlando no tempo, porque você também é comunicador, se deixar você vai falar 1 hora. Tem 3 minutos, mas o que você acha disso? O que pode ser feito para minimizar esse problema local? Priorizar o empresário local. Tá? Desde que essa administração voltou a tomar conta da cidade de Campos, o empresário local ele foi deixado de lado, não foi a prioridade. Prioridade, como você muito bem colocou, foi o empresário do estado do Rio de Janeiro de fora, que já os atendeu quando governadores do Rio de Janeiro. Tá? Nós precisamos priorizar a mão de obra local, mas isso não vem sendo feito. Tenho certeza que o caminho para o desenvolvimento da cidade de Campos, do seu empresariado e do comércio local, tá? Valorizar o empresário daqui do local e, contudo, garantindo também o uso da mão de obra local. Vereador, o que fez o senhor deixar a bancada da situação e se tornar oposição ao governo atual? Olha, eu fui eleito na base do governo, meu partido esteve na base do governo, e eu ali fiquei enquanto me senti útil. Eu vi que os meus projetos estavam sendo apresentados na Câmara de Vereadores, estavam passando para o governo para que voltasse de lá como ideia deles. Isso até a determinado ponto você vai sustentando. Mas eu vi que eu já estava sendo uma peça colocada para escanteio, num canto. E eu não sou pessoa, tá? E não vou ser um político de ser colocado de lado. Tá? Então, junto com o meu partido, nós avaliamos. Nós não estamos sendo úteis para esse governo, então vamos caminhar sozinhos. Então, decidimos caminhar na base independente e, confesso a vocês, hoje eu consigo muito mais do que no tempo que eu estava na base do governo. Tem 1 minuto, mas antes de você fazer suas considerações finais, há alguma possibilidade de composição, por exemplo, você não vir como cabeça de chapa ou isso é irreversível? Olha, não existe vaidade nenhuma da minha parte. Mas a partir do momento em que você apresenta-se nas pesquisas, em todos os institutos, até agora, há 16 meses que eu apareço em primeiro lugar na intenção de votos para prefeito, e o segundo colocado está à margem de 4%, 5%, eu não posso, enfim, inverter essa posição. Não existe a vaidade, é a preferência do povo. Então o povo me quer como candidato a prefeito e assim serei. Meu partido me dá total independência, autonomia para isso e, se Deus quiser, isso vai se concretizar. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Muito obrigado pela tua presença. Eu te agradeço aí, espero ter atendido as expectativas de vocês. Podem ter certeza que empenho não vai faltar para que nós possamos aí atender a expectativa da população. Obrigado.
Estamos terminando o segundo bloco do programa Polêmica. Daqui a pouco a gente volta.